Muito bem, estamos de volta com o nosso News 5.1. Eu vou começar contigo agora, Ricardo. Para quem, como é que o Zezinho diz, né? Para quem dobrou a aposta de que o governo Trump não ia se manifestar em relação a qualquer coisa referente ao ministro Alexandre de Moraes, aí tem uma manifestação para todo mundo ver, né? Com certeza. E essa empresa, Hubble, ela foi perseguida pelo Alexandre de Moraes, suspendeu as atividades aqui no Brasil, fez exigências que ela não tinha como cumprir, e lá o governo americano já disse, essa empresa não tem obrigação de acatar nenhuma determinação do Alexandre de Moraes. A soberania existe, é claro, os Estados Unidos não interferem na soberania brasileira, mas existem normas, né, do direito internacional, acordos internacionais, convenções, enfim, que são estabelecidas entre vários países. E a lei dos Estados Unidos estabelece, né, que o governo brasileiro tem que sofrer as sanções. A primeira emenda dos Estados Unidos, na primeira emenda, fala claramente que não será objeto de discussão no Congresso americano qualquer norma que viole a liberdade de expressão, que viole a liberdade de imprensa, que viole a manifestação ordeira das pessoas, inclusive contra o governo americano. Ou seja, a importância que o governo dá para a liberdade, os maiores defensores da liberdade são os Estados Unidos. E o que eles estão vendo é uma pessoa como Alexandre de Moraes exorbitando, extrapolando todos os limites, inclusive da Constituição. A gente sempre fala aqui que existe, acima do STF, acima do Alexandre de Moraes, existe uma Constituição Federal. Essa Constituição Federal, ela precisa ser respeitada, ela não pode ser vilipendiada, ela não pode ser aviltada, ela não pode ser rasgada, cuspida, como Alexandre de Moraes está fazendo. Mas eles são... Não existe isso. Não existe poder absoluto. O STF pode muito, mas ele não pode tudo. Ele tem que agir de acordo com a Constituição. Então, o que a gente percebe é que rasgaram a Constituição Federal. A Suprema Corte, ela decide conforme conveniência. A gente não pode admitir isso. As pessoas estão perecendo. Cada vez mais a gente está vendo uma crise institucional. Cada vez mais a gente está vendo uma insegurança jurídica, uma insegurança política ocasionada por quem deveria proteger a Constituição Federal, que é o STF. Então, lamentavelmente, eu espero que essas sanções sejam realmente tomadas, que os Estados Unidos mostrem. O que a gente vê é uma pessoa com uma vaidade, com um ego absurdo, que é o Alexandre de Moraes, e que tenta confrontar. Olha o absurdo, Cícero, o que ele tentou fazer, pedir providências do governo espanhol em relação à extradição de uma pessoa lá brasileira querendo trabalhar. Opa, peraí, aqui não. Não existe comunicação de um ministro com um governo de outro país. A comunicação tem que ser feita institucional. A comunicação tem que ser feita pelo Ministério das Relações Exteriores. O ministro do STF, o Alexandre de Moraes, ele não tem poder nenhum de determinar com que uma autoridade de um governo de outro país dê resposta para ele, dê explicações. Então, lamentavelmente, ele pode usurpar suas funções institucionais e constitucionais aqui no Brasil, mas lá fora não. Lá fora o não é muito grande e lá fora ele vai sofrer as sanções. Já começou. E é daí para pior. Eu espero que o governo brasileiro, eu espero que a Câmara Federal, que o Senado Federal não se acovarde e comece a agir, porque é uma vergonha o governo americano ter que agir quando, na verdade, é o Senado Federal que tem a incumbência de tomar providências em relação ao STF. E o não faz. Então, a omissão do Senado Federal tem ocasionado esse tipo de atitude por parte de outros países. Muito bem. Moisés, parece que havia um certo conforto, né, do Judiciário Brasileiro, do STF, do próprio Alexandre de Moraes, né, ou uma certa confiança, eu não sei qual termo colocar agora nesse momento, mas você vai entender, no sentido de que qualquer tipo de retaliação ou de questionamento de fora não aconteceria.
E agora a gente está vendo que não é bem assim. Não sei se você conseguiu entender a colocação. Cícero, o jogo ele muda muito rápido. Por isso, telespectadores, cuidado com o que você faz. As coisas podem retornar. Olha só, o homem que perseguia, bloqueava o Constantino, está com câncer e estava avançadíssimo. As contas dele todas bloqueadas. Alan dos Santos tem uma filha deficiente com as contas todas bloqueadas. Agora, o que pode acontecer com Alexandre de Moraes? Ter a mesma coisa que ele fez com os outros, ter as contas bloqueadas. Olha só, ele não pode ter o direito de ter um cartão de crédito se ele for sancionado com a lei Magnitsky. Apenas 90 pessoas no mundo, Cícero, tiveram esse desprivilégio de ter as contas bloqueadas e ser sancionado por essa lei, né? Que é uma lei que homenageia um advogado russo que foi torturado, preso injustamente, e a lei leva o nome dele. 90 ditadores, genocidas, pessoas terríveis da face da terra têm essa lei como sanção. E Alexandre de Moraes, procurador-geral, delegado Shaw, todos esses podem ser sancionados. Olha só aqueles que perseguiam, né? Aqueles que destruíam a vida das pessoas, destruíram com o monarca. O que o monarca fez, o monarca? O que ele fez para ter as contas bloqueadas, canal destruído, que era a renda que ele tinha? Agora, olha só, pessoal, vamos falar aqui da esquerda. Passaram 6 anos dizendo que o Bolsonaro tinha matado Marielle. Toda a esquerdaiada, todo mundo publicando no Twitter, quem matou Marielle, vamos pegar Bolsonaro, vamos pegar isso, vamos pegar aquilo. Não deu nada, se provou que não foi Bolsonaro, não tinha nada a ver. Não pediram perdão, não tiveram os perfis derrubados, não tiveram nenhum problema. Depois na campanha ficaram divulgando que o Bolsonaro ia acabar com os auxílios, que o Bolsonaro ia acabar com a aposentadoria, que o Bolsonaro ia perseguir gays e pretos e nordestinos. Bolsonaro fez 4 anos de mandato e não perseguiu ninguém, não teve nada disso. Mas ninguém perdeu o canal, ninguém perdeu nada. Alexandre de Moraes não viu nenhum desses crimes. Alexandre começou a perseguir, a derrubar perfis. E olha só, telespectadores, uma coisa que não está previsto no marco inicial da internet, Cícero, que é derrubar o canal inteiro. Exemplo, você pode derrubar uma postagem, está previsto. Eu faço uma postagem mentirosa, é detectada e aquela postagem tem que ser removida. Mas derrubar um canal inteiro, uma página com 30, 40 mil seguidores, dá trabalho, igual dizia o Marcelo antes de morrer. Dá trabalho para você ter 10, 15, 20, 30, 40 mil seguidores. E o Alexandre de Moraes, apenas numa canetada, mandava derrubar canais inteiros, perfis inteiros. Era só a reportagem. Outra coisa que ele fazia, perseguia brasileiros que têm residência nos Estados Unidos. E o que a lei diz, Cícero? Quando uma pessoa tem uma residência internacional, você faz tudo isso, pode fazer, através de carta rogatória. O Alexandre de Moraes estava notificando através de Twitter ou e-mail. E esse não é o meio de se notificar uma autoridade americana para pedir alguma ajuda internacional. A ajuda internacional tem um rito através do Ministério da Justiça. Você faz através de carta rogatória. E Alexandre de Moraes, sabendo que o que ele pedia não seria atendido nos Estados Unidos, fazia direto, por via direta. Então isso era abuso de autoridade, violação dos direitos humanos. E o Alexandre de Moraes, Alexandre, chegou a tua vez, meu irmão, tu tem que pagar por tudo que tu fez. Eu não desejo isso para nenhum ser humano, mas todas as pessoas que erram propositalmente como você errou, porque você tem livros escritos de direito constitucional, você não tem direito de errar. E você erra de maneira proposital, para destruir vidas. E se você destrói vidas, agora você não contava com a vitória do Trump, né? Agora chegou a sua vez, Alexandre, de pagar. Muito bem. Amir, o argumento, né, do Alexandre de Moraes, inclusive que ecoou no STF, é de que tanto o Hubble como outras plataformas, enfim, Big Techs, né, elas têm que se sujeitar à legislação brasileira, ao que diz a legislação brasileira. O STF usa muito esse argumento de que não é porque nos Estados Unidos pode isso, pode aquilo, ou na Rússia, ou na Holanda, onde quer que seja, enfim, é problema de outro país. O STF defende isso, que há uma legislação no Brasil e isso tem que ser seguido. Como é que você vê essa situação aí? É uma coisa muito simples. A gente tem que ter um raciocínio lógico e sobretudo, vamos dizer assim, aceitável, palatável. A gente não pode
inventar as coisas, imaginar, e sobretudo às vezes uma mente perturbada, imagina absurdo. Né? Então o que eu vejo é o seguinte, que cada Estado soberano aplica a sua lei soberanamente. Cabe às autoridades nacionais, no caso do Poder Judiciário, do juiz, do desembargador, do ministro, aplicar a lei brasileira e dar a interpretação segundo os princípios de hermenêutica, como se fala. Ou seja, é o Poder Judiciário que aplica as nossas leis. Se ele é injusto, se ele tem recursos, por isso tem 3 graus aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro grau. E aí, é claro, não tem como apelar para o Papa, né? Daí para frente podia apelar à Corte Internacional de Justiça, mas é um apelo, vamos dizer assim, ineficaz. Agora, do mesmo jeito, as autoridades judiciárias americanas aplicam a lei americana. Se eles aplicam corretamente ou não, é uma questão de ter os seus recursos lá dentro da estrutura do judiciário americano. De modo que não tem muito o que questionar, não tem o que se ofender. Se nós aplicamos soberanamente as nossas leis, eles aplicam de maneira também igual às suas próprias leis. Então, eu acho que não há espaço aqui discutido nem para um lado nem para o outro. Isso é um princípio geral de direito que a gente não pode aqui ofender e nem achar que deva ser de um jeito ou de outro. Muito bem, alguma observação? Vai lá. Olha só, no caso do Rumble, ele não tinha representante no Brasil. Então o que o Alexandre de Moraes tem que fazer, senador? Seguir o rito, como eu já disse no começo. Notificar as autoridades americanas que o Rumble estava infringindo uma lei brasileira e pedir as providências através do Ministério da Justiça, da autoridade internacional. O que o Alexandre de Moraes fez isso? O que você não está superando isso? Não, mas calma aí. Você já está não, mas o que ele fez? Mas ele represália. perguntou, o Cícero perguntou se uma lei dentro do Brasil. O que o Alexandre de Moraes fez? Notificou o Rumble direto, através de e-mail, lá para os Estados Unidos, dando uma ordem numa empresa com sede internacional, que não está vinculada à autoridade de Alexandre de Moraes, e fazendo a pessoa cumprir. O que a justiça americana disse? Que o Rumble não estava obrigado a cumprir nenhuma determinação de Alexandre de Moraes, porque não tem sede no Brasil. Se ele quer fazer alguma coisa, quer providência, que ele faça através das vias legais, através do Ministério da Justiça e carta rogatória. É claro, meu amigo, se ele pratica eu quero só me dar licença, Cícero, porque eu quero pedir para eu quero fazer uma intervenção contra o Moisés. Eu quero fazer uma intervenção. O que tu está fazendo com o Amilano, isso não se faz. Isso não se faz. Não é verdade. Eu acho que precisa ter um pouco mais de... Você que não entende a coisa. Ele está querendo... isso não é um ringue. Isso não é um ringue. Bom, senhores, muito bem. Eu preciso chamar um intervalo. A gente vai trocar a bancada. Como é um programa especial, né? Nós estamos com um programa diferenciado, um programa especial direto, né, da Rondônia Rural Show de Paraná. A gente vai trocar a bancada. Moisés e Ricardo, né, tem outros compromissos, outra agenda aqui no parque ainda. E a gente já volta, não sai daí. Tchau. E não esqueça, o poder é de vocês.